E aí pessoal, tranquilo? Tudo certo com vocês aí? Tudo certo aqui comigo. Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final. Adailto que vos fala. Estamos... Não, Crash, não vai pra lá. Essa aqui é o Crash, ó galera. Olha lá. Aquele ali é o Crash. Ele é muito carente, fica o tempo todo pedindo carinho. Vem aqui, Iron. Esse aqui é o Iron. Nossa, esse aqui é um bebezão. Pensa. Então estão aqui, tá certo? Acompanhando o Bíblia Ponto Final porque eles sabem que é importante também, ok? Então, nós estamos numa aventura incrível aqui, com o título dos estudos dessa sequência como As Mentiras do Diabo. Cara, dentro do contexto espiritual, se não tivesse o diabo, todo mundo teria um contexto verdadeiramente espiritual. Mas com as mentiras do diabo, criou-se um contexto religioso. E a religião, ela afasta as pessoas de Deus. A espiritualidade aproxima as pessoas de Deus, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não em religião e em verdade. Então, a espiritualidade, o estudo da palavra, ela aproxima as pessoas de Deus e a religião afasta. Você pode ver, a sua religião pleiteia com a outra religião e a outra religião pleiteia com a outra religião, mas todo mundo diz que acredita na Bíblia. E aí pleiteia. Então por quê? Porque são religiões. E a religião, ela prega a sua doutrina e cada um acha que está certo. Mas se cada um prega a sua religião e todo mundo leva a Bíblia, todo mundo então teria que acreditar na Bíblia. Por isso que esse canal, ele tem o nome de Bíblia e ponto final. Tá certo? Porque é somente Bíblia. Eu não tenho doutrina, a minha doutrina é a palavra de Deus, morro por ela e acredito somente na palavra de Deus. E hoje, já de antemão, quero só fazer o último vídeo que fizemos, foi muito bom, falando sobre as mentiras do diabo, aquela afirmação que o diabo fez, porque quem fez essa afirmação foi o diabo, tá? Que Pedro era pedra. Nós vimos por A mais B que Pedro não é a pedra, e depois vimos lá em Atos capítulo 4 e em Atos capítulo 15 que Deus, ele nunca elegeu um líder entre os apóstolos. Ponto final, cara. Ponto final. Deus nunca elegeu um líder. O líder dos apóstolos era o Espírito Santo, bem grifado por Tiago, lá em Atos capítulo 15. Fechou. Não tem líder. Os apóstolos não tinham líder. O que lidera a mensagem de Deus na terra hoje é o Espírito. Por isso que a palavra diz assim que o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Cara, é simples, tá certo? E hoje, eu vou sempre lembrar da minha pequena, eu falo muito dela porque ela fala na minha cabeça, e ela foi criada, a mulher foi criada para ser auxiliadora. E aí os caras entendem errado isso aí, sabe? Por exemplo, a Bíblia fala assim que a mulher tem que permanecer na igreja de forma calada e quando ela chegar em casa ela tem que aprender com o marido. Eu concordo com isso. E o que acontece em casa? Nós estudamos juntos, ela pega e fala assim, meu anjo, ó, cuidado com isso, cuidado. Ela fica, sabe, tá certo ela. Eu ajudo e ela me ajuda. É o amor que Cristo teve por nós, é o que eu tenho pela minha mulher e o que ela tem por mim. Fechou? Então, e aí, lá em Atos capítulo 4, nós vimos Pedro falar que Cristo é a pedra, Cristo é a cabeça e Cristo é o corpo da igreja. Tá certo? Hoje, nós vamos estudar aqui, eu orei bastante, eu até falei para minha pequena ontem, eu ainda não sei, e verdadeiramente nunca sei, aquilo que vou fazer. Mas hoje, desculpa aí gente, hoje eu estou estudando o livro de Daniel, versículo por versículo. Gente, eu tô assim, admirado. Talvez um dia eu faça uma reflexão somente sobre o livro de Daniel. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles mostram como eles são obedientes à palavra de Deus, ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Em todas as condições que eles estavam, eles mesmo assim são obedientes, tá? E nesse contexto, estudando o livro de Daniel, eu ouvi o Espírito falando na minha mente, você vai mostrar para os meus filhos, o povo que vai ver esse vídeo, uma das grandes mentiras do diabo também, que é a mentira sobre a lei, a palavra dos mandamentos. Já começar aqui, ó, lei, palavra e os mandamentos. Na sua mente e na mente da humanidade,
Existe uma distinção entre as três coisas. Mas vamos pegar aqui o interessante. A lei está onde? Pensa comigo. A lei está onde? A lei está na palavra. Os mandamentos estão onde? Na palavra. O que é a palavra? Simples como água cristalina. A palavra é a Bíblia. Então, caiu a caneta aqui. Então, quando eu falo da lei, eu estou falando dos mandamentos. Quando eu falo dos mandamentos, eu estou falando da palavra, porque os mandamentos foram dados por Deus através da sua palavra. A lei também foi dada por Deus através da sua palavra. Então, as três coisas, elas são uma só. Não existe separação entre lei, mandamento e palavra. Por isso que Tiago lá, num determinado momento do livro de Tiago, ele fala assim, aquele que pecar em um só ponto é culpado de todos. Vamos supor, você vai na sua igreja e aí vou colocar aqui um exemplo. Deus fala para não fazer imagem e escultura, mas na sua igreja você tem lá imagem e escultura, qualquer que seja. Você já pecou em um, então você é culpado de todos. Mesmo que você compra os 9, se você desobedece um, você é culpado de todos. É isso que a Bíblia fala e é isso que eu falo para vocês, beleza? No que diz respeito, por exemplo, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, tá certo? Primeiro dia da semana. Se você vai na sua religião, eu falo a religião, tá? Se você vai na sua religião e guarda todos os mandamentos, você não mata, você não rouba, aquela coisa toda, mas você não guarda o sábado, você é culpado, quando você é culpado de um, você é culpado de todos. Por isso que a Bíblia afirma que todos nós somos pecadores, tá bom? Então é isso. Então a lei, a palavra e os mandamentos são uma coisa só, cara. Não muda nada. E eu vou começar estudando com vocês aqui essa grande mentira do diabo, que ele fez separação de uma coisa e outra. E ele colocou, quando ele elegeu o seu líder, quando ele elege Pedro, porque quem elegeu Pedro como o primeiro papa foi o diabo. Isso aí, tá certo? Porque não está na Bíblia, nós já estudamos isso aí. O último vídeo mostra isso. Não, Deus não colocou um líder. Então o diabo cria um líder e esse líder, coitado do Pedro, se ele pudesse falar, ele ia falar, gente que faz isso não. Mas beleza, o diabo. Para distorcer a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Nós vamos estudar isso aqui agora, tá? Olha só. Estou lendo aqui as anotações importantes. Uma das principais lutas do diabo sempre foi desqualificar a lei de Deus. Gente, o diabo, ele sempre quis... O que é diabo? Diabo é adversário. Então, quando fala diabo, é um adversário. Ele é adversário de Deus no que diz respeito à sua palavra, aos seus mandamentos, à sua lei. Ele quer desqualificar isso. Porque ele sabe que se ele conseguir desviar o maior número de pessoas do caminho do Senhor, mais pessoas se perdem e ele vai virar o acusador. Tá vendo? Você morreu na cruz. E por que você morreu na cruz? Por esses caras continuam desobedecendo. E Ele faz isso o tempo todo. Beleza? Então, ele sempre tentou desqualificar a lei. Primeira coisa, eu lembrei de alguns aqui e eu anotei pra gente fazer uma reflexão aqui. O dia tá incrível hoje. Ó, depois de mais de 2 meses de sol a pino, hoje tá um dia... Mas o sol também é de Deus e louvado seja ele por isso. Olha só, no céu, ele convenceu uma terça parte dos anjos. Então, desqualificou a palavra de Deus no céu. E convenceu uma terça parte dos anjos. O cara é bom de matemática. Eu sou ruim de matemática, eu sou humanas. E eu não sou exatas, eu nem ligo para isso, tá certo? Eu não me importo com determinadas coisas. Mas se você pegar um número que você não sabe, vamos lá, calcula aí. A Bíblia fala que a quantidade de seres celestiais são milhares de milhares, miríades de miríades. Miríades de miríades é tipo assim, 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão. Milhares de milhares é 1 milhão vezes 1 milhão também. Quanto é isso? Então nós não sabemos a quantidade de seres criados nos céus. E ele convence uma terça parte desse número de seres criados. É muita gente. Desqualificando a palavra de Deus no céu. Começou lá, tá certo? Na terra ele o fez enganando Eva naquilo que Deus ordenara. Então vou pegar só uma pessoa. Então na terra, e aí o pecado veio para todo mundo, ele desqualifica a palavra de Deus conversando com Eva. Não como ele, ela diz assim, mas o Senhor disse que nós morreremos. Ele fala, é certo que vocês não vão morrer. Tá vendo que ele desqualifica aquilo que Deus tinha dito? Deus afirmou, vocês vão morrer. E ele diz, não, vocês não vão morrer não. Nós já estudamos isso sobre a conversa sobre os espíritos nos vídeos anteriores, que também é uma das mentiras do diabo, conversar com pessoas mortas. Se você não viu, veja, ok? E lá, no deserto,
Na tentação, ele usa a lei e a palavra para tentar induzir o verbo a agir contra ele mesmo. Olha pra você ver que louco, isso aqui é muito da hora. Quando eu estudo, tem umas coisas que vem, Deus me coloca e acho isso maravilhoso, cara. Olha só, na tentação do deserto, ele usa a própria palavra. Ó, a caneta vai cair de novo aqui. Ele usa a própria palavra contra o verbo. Quem que é o verbo? O verbo é Cristo. Eu vou pegar a caneta de novo. O verbo é Cristo. Então ele usa a palavra contra o verbo. Que isso é muito bom, cara. Ah, eu fico encantado. Ó, no deserto, atenção, ele usa a lei e a palavra para tentar induzir o verbo a agir contra ele mesmo. Ele usa o verbo, ele usa a palavra e a lei para tentar induzir o verbo contra ele mesmo. Porque se Cristo é o verbo, ele é a lei. Se ele é o verbo, ele é a palavra. Se ele é o verbo, ele é os mandamentos. Aí o diabo tenta pegar aquilo que ele é, o verbo, a palavra e os mandamentos, e tenta induzir Cristo naquilo que ele é. Ele é a palavra. Não, é impossível para o diabo fazer isso, mas ele tentou. Sabem que ele tenta, imagina isso, cara. E Cristo, ele não é que ele suplantou o diabo na palavra. Você pode estudar lá, e a gente já fez isso na reflexão. O diabo usa a Bíblia e Cristo rebate com a Bíblia, porque a Bíblia é ele, é a palavra dele, ele é a lei. Isso é que você não pode esquecer. Aprende isso. Cristo é o verbo. Se ele é o verbo, ele é a palavra. Se ele é a palavra, ele é a lei. Se ele é a lei, é os mandamentos. Se ele é os mandamentos, ele é a Bíblia. Então Cristo é tudo isso. Não tem como fazer uma separação, igual eu disse, não tem como fazer separação da lei, da palavra e dos mandamentos, porque é uma coisa só. Fechou? É simples, cara. Se você orar ao Espírito, ele vai te dar esse entendimento, beleza? Porque o entendimento vem do Espírito, não é da minha razão, do meu conhecimento humano. Porque nenhuma interpretação foi dada jamais por interpretação humana, Paulo já afirma isso, beleza? Show! Ah, eu vou ler um texto para nós aqui, João 8,47. É pesado, cara. Parece até que fui eu que escrevi. Minha pequena fala que eu pego pesado, mas olha só. 8,47 de João. Olha que o próprio Cristo está dizendo. Então, Cristo está falando assim, ó. Olha só, João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vou ler de novo. Isso aqui é sério. E eu vou fazer você pensar sobre isso. Cristo está falando. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Como é que é o texto, o título do estudo? Você lembra aí? A lei, a palavra e os mandamentos. A lei. Vou trocar a lei pelo que o Cristo falou aqui, pela palavra, tá certo? Gente, isso aqui, ó, é pesado, mas é importante, ó. Vou trocar. Então ele afirma, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, tá certo? Que é o que está aqui, já a palavra. Eu vou trocar a palavra pela lei. Quem é de Deus, ouve a lei de Deus, por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Quando você não ouve a lei de Deus, você não é de Deus. E ele afirma que quem é de Deus, ouve a palavra. Se você não ouve a palavra inteira, você não é de Deus. Eu vou trocar a palavra que ele colocou aqui pelo mandamento. Quem é de Deus, ouve os mandamentos de Deus. Por isso não dais ouvidos, porque não sois de Deus. Você entendeu como que o diabo faz? Sutil, sorrateiro, que nem uma serpente, cara. Então, a lei, a palavra e os mandamentos são uma coisa só. E o próprio Cristo aqui em João 8,47 está falando, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouve a lei, porque a lei veio da palavra. Os mandamentos vieram da palavra, e a palavra veio do verbo. Ele está dizendo que aquele que não ouve a palavra não é de Deus. Logo, se não ouve a lei, não é de Deus. Logo, se não ouve os mandamentos, não é de Deus. E aí você começa a entender, que eu já repeti isso em vários vídeos, que naquele dia muitos vão dizer para o Senhor, falar assim, Senhor, Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, isso e aquilo. E ele diz assim, claramente, eu não vos conheço. Por quê? Porque vocês não ouviram a palavra, não ouviram a lei e não ouviram os mandamentos. Logo, vocês não são de Deus. Cara, isso é chocante, cara. Tá tudo aqui, ó, na Bíblia.
Bíblia e ponto final. Aí você pega o líder, o diabo que elege um homem para ser o líder religioso de uma da denominação papal romana como sendo o centro das atenções, desviando o rebanho todo das ovelhas. Deus está aqui e ele coloca o povo indo em outra direção. Nós já provamos por A mais B que não tem nenhum líder. Líder hoje no planeta Terra é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, nesse momento, ele está falando para você e para mim. Ou melhor, primeiro para mim, depois para você. Aquele que ouve as minhas palavras. Porque o Espírito Santo, ele ensina o caminho da verdade, da justiça e do juízo. O que é verdade? Cristo é a verdade. Tá certo? Cristo é a verdade. Então, se aqueles que... Gente, é triste, mas ao mesmo tempo é... Viu aí? Então, eu vou falar de maneira bem categórica. 90% das pessoas que vão nas suas religiões, seja no papado, seja nas protestantes que não protestam, não são de Deus. Você tem todo um carinho que vai na igreja e tal, nos seus cultos, na sua missa, mas você deixa um pedaço da palavra de lado, você foi induzido a deixar um pedaço da palavra de lado. Estou falando para você, você não é de Deus. Você vai ouvir o que eu estou falando aqui e vai falar assim, ô louco, Adair, esse cara tá viajando na maionese. Ó, você olha para mim, mas não olha para mim, olha porque eu acabei de ler. João 8,47. Não olha para mim não, cara. Eu só sou um instrumento falho. Eu estou falando aqui o que está escrito. Pega a tua Bíblia aí agora, se você está acompanhando esse vídeo, eu vou linkar esse vídeo para todo mundo. Pega a sua Bíblia, abre Evangelho de João, capítulo 8, verso 47. Qualquer Bíblia aí, tá? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Como que você pode falar que é um cristão se você não ouve a Cristo? Como que você pode falar que acredita em Deus se você não ouve a palavra de Deus? Vou continuar aqui, tá? A reflexão ela é... Se você verdadeiramente quiser servir ao Deus vivo, isso aqui vai fazer grande diferença na sua mente, na sua vida, tá certo? Primeira característica de acordo com o texto aqui, para ser de Deus. Qual que é a primeira característica? Ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve as palavras de Deus, vou repetir, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Tá vendo que ele afirma que ele é Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso que não me dais ouvidos. Cristo falando na primeira pessoa do singular aí. Por isso que não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus, porque eu sou Deus, eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu sou a lei, eu sou os mandamentos. Eu sou a sua salvação, eu sou o pastor, eu sou o juiz, o advogado, eu sou tudo, em todos. Então a primeira característica para ser de Deus é escutar a palavra de Deus. É isso que ele está falando, quem é de Deus escuta. Essa é a primeira grande característica para ser de Deus. Você escuta a palavra de Deus? Mas o que são as palavras de Deus? Se você fala assim, eu escuto as palavras de Deus, mas o que são as palavras de Deus? O que são? Se você perguntar, você consegue me dizer aí, fala aí para mim, o que são as palavras de Deus? As palavras de Deus são isso aqui, ó. Ó, isso aqui são as palavras de Deus. A Bíblia. Por isso que aqui é Bíblia, ponto final. A Bíblia é a palavra de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de textos sagrados inspirados por Deus que contém a revelação divina para a humanidade. Ponto final. A Bíblia é um conjunto de textos sagrados inspirados por Deus que contém a revelação divina para a humanidade. Em que tempo essa revelação foi dada? Em todos os tempos. Então, para você ser de Deus e falar que verdadeiramente, se você, por isso que tem, a gente vive numa mentira, certo?
A gente fala assim que é cristão, mas na verdade você não é um cristão. Você não anda como Cristo, você não vive como Cristo, você não fala como Cristo. Você não é um cristão. Você não acredita em Deus porque você não ouve as palavras de Deus. Se você ouvisse as palavras de Deus, você obedecia à palavra de Deus, que é o quê? Que é a Bíblia. Logo, você obedeceria tudo que está escrito aqui. Mas pode ver na sua religião. Você guarda o sábado? Não. Você você anda despreocupado pela vida, porque o Senhor tem um mandamento que fala assim, a palavra dele diz: não andeis ansiosos pelo que haver de comer nem beber, porque o Senhor sabe o que necessitais, se ele cuida dos passarinhos do campo. Você anda nervoso, preocupado? Se você anda preocupado, você ainda não é de Deus. Se você se ajoelha, se você tem um santo, uma imagem de alguém aí na sua casa, você também não é de Deus, porque no mandamento de Deus diz que não é para ter nenhum tipo de coisa em casa. Percebe? Você está há 40, 50 anos, foi ensinado pelos seus pais, você segue aquela tradição e você não é de Deus, cara. Por isso que naquele dia eu não vos conheço. E por isso que ele afirma, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por quê? Os poucos são aqueles que andam contra a maré. O mundo todo está indo para cá e os verdadeiros estão indo para cá. São sempre poucos, cara. Nós estávamos assistindo ontem, eu e minha pequena, o Êxodo. Quando Deus elege Moisés e Arão ali para pleitear com o faraó. Olha só, nós calculamos mais ou menos 600 mil, quase 1 milhão e lá vai Budar, o número não interessa. Vamos lá, colocar aqui 1 milhão de pessoas, homens, saíram do Egito. Sabe quantos entraram? Dos que saíram com os pezinhos do Egito, somente 2 entraram. Porque numa caminhada era para ser de 10 dias daqui para cá, ó, vou fazer um desenho, era daqui até aqui, no meu ombro aqui, ó, daqui a aqui, certo? Por conta da desobediência e da tradição egípcia, eles saíram daqui e fizeram assim, ó, 40 anos, ó, até chegar aqui. A caminhada da onde eles estavam até na terra escolhida por Deus, a Canaã, que mana leite e mel, era de 10 dias aproximados. Eles levaram 40 anos. Por quê? Por conta da desobediência, da murmuração no deserto, dos pecados, do bezerro de ouro. Quem saiu do Egito e entrou na Canaã só foram 2, Josué e Caleb. O restante, nem Moisés entrou, nem Miriam entrou, nem Arão entrou. Somente Josué e Caleb. Todos morreram no deserto. E quem entrou foi a outra geração. Como as meninas, eles tinham um filho muito cedo, então vamos supor que saiu lá uma criança com uma menina de 10 anos, com 15, 12 anos, ela já estava tendo neném. Então, quando ela chegou 40 anos lá, a criança já estava com uns 20 e poucos ali. Então, essa geração entrou. Quem saiu andando? Só Josué e Caleb. Então, sempre são poucos. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. No dilúvio foram 8, mas só foram 8 por conta de Noé. Em Sodoma e Gomorra foi Ló e a família, mas a mulher olhou para tudo que ela tinha construído e ficou pensando, puta, vou ter que começar tudo de novo. Aí, no fim, só o remanescente vai ser salvo. No Apocalipse 12, 17. Porque somente o remanescente vai estar com o seu nome escrito no livro da vida. Nós já fizemos vídeo sobre isso. Porque o remanescente tem uma característica, ele ouve a palavra de Deus. Por isso que o remanescente lá de 12, 17 de Apocalipse fala, irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar contra o remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo. Então quem é de Deus ouve a voz de Deus, ouve as palavras de Deus. O remanescente é poucos que vão ouvir a palavra de Deus, mas esse trabalho aqui do Bíblia Ponto Final, ele vem inspirado por Deus, pelo Espírito, para poder abrir sua mente, para você entender, começar a enxergar o caminho que você está trilhando errado. Beleza? Então a Bíblia é isso, é o conjunto de leis inspiradas por Deus que contém a revelação divina para a humanidade, beleza? Aqui eu não posso fazer separação na Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu não posso ter uma separação de, 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 de relação da palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, eu estou falando dela como um todo. O diabo mente quando ele faz uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ó, então quando eu li aqui que a Bíblia
é inspiração divina para a humanidade, o diabo vem e coloca uma separação. Antigo Testamento, Novo Testamento. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Uma grande mentira do diabo. E as igrejas que eu conheço, todas andam nessa mentira. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na verdade, o que tem, gente, só é a palavra de Deus. Não é antigo nem novo. Num vídeo anterior, eu peguei e falei para vocês ali, ó. Se o que é antigo, que o diabo colocou na sua mente, que só vale para os judeus, o Antigo Testamento então só vale para os judeus. Pega o Salmo 119, eu ainda vou fazer. Eu já falei para minha pequena, mas ela ficou meio horrorizada. Eu ainda vou fazer, eu vou pegar uma Bíblia, vou pegar o Salmo 119, que só fala da lei, dos mandamentos, dos juízos de Deus, dos preceitos de Deus, e vou rasgar todas as folhas. Porque se você acredita na mentira do diabo, o Salmo 119 não vale para você. Ah, mas Provérbios 2 também não vale, Provérbios 1 também não vale, Salmos 1 não vale. Mais da metade dos salmos não vale porque só falam dos preceitos da lei e da palavra de Deus. Aí, por que eu estou falando isso dos salmos? Porque no que o diabo mentiu, ele coloca que no Novo Testamento a lei foi anulada. Que isso é um outro vídeo que eu vou fazer ali na frente. Deus já me inspirou para isso. Então que a lei era só para o antigo, para o povo, para os judeus, e agora no Novo Testamento, a lei foi anulada. Quando você pega a lei e anula a lei, você está na vala, cara. Se não fosse assim, Cristo não teria dito: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, no estudo da palavra, eu não posso fazer essa divisão. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque tudo que falou para a humanidade daquela época, que eram os judeus, está falando para nós hoje. Tudo que os judeus cometeram de errado naquela época, nós estamos cometendo errado hoje. Às vezes nós temos uma predisposição de falar assim: ah, mas eles viram tantos milagres de Deus e fizeram tanto errado, se eu tivesse lá, eu não faria. Bicho, você está fazendo a mesma coisa, cara, eu estou fazendo a mesma coisa. Não muda nada, é a mesma coisa. Salomão bem disse lá num dos seus textos que não há nada de novo debaixo do sol. Nós estamos repetindo os mesmos erros e até piores. Tá certo? Então o diabo mente. Então isso aqui é uma mentira do diabo que entra na mente dos líderes religiosos aí, e esses líderes religiosos ensinam as pessoas, e as pessoas, ao invés de acreditar, ouvir a voz de Deus, que é a Bíblia, elas ouvem a voz de um líder. E aí elas se estrepam no final e ainda vão querer pleitear com Deus. Ah, mas eu fui na missa, aí eu fui até a Aparecida, aí eu fiz semana de oração, eu fiz como é que é o nome da Deus e Amor? Fala um negócio, eu fiz campanha. Cara, já era, meu. Eu não pedi para você fazer isso. Sabe o que? Isso aqui é um jargão que Deus é maravilhoso. Ele fala assim: o que eu te pedi para fazer? Ele vai chegar em determinado momento e vai falar para mim, para você: o que te pedi para fazer? Aí eu fui em Aparecida. Eu te pedi para você ir em Aparecida? Ah, mas eu fiz campanha. Eu te pedi para fazer campanha? A igreja adventista. Ah, eu fiz uma semana de oração. Mas eu te pedi para fazer uma semana de oração? Basicamente vai ser isso. Deus vai perguntar para você: o que eu te pedi para fazer? Sabe o que você vai responder? Você vai falar desse jeito assim, ó. Porque seu entendimento vai estar aberto. Vai assim: o Senhor pediu para eu te obedecer e guardar seus mandamentos. E por que você não fez? Agora, o anjo passou, selou. Você não está selado, já era. No final você ainda vai falar que não merece mesmo. Ó, a palavra veio para a humanidade há 4.000 anos. A palavra veio para a humanidade há 4.000 anos. Deus falou aos humanos daquela época e agora fala a nós usando a mesma palavra. Não mudou nada. Pois o obediente do passado é igual ao obediente de hoje. E o desobediente do passado é igualzinho ao desobediente de hoje. Não muda nada. Logo, quando um ou outro desobedece, ambos desobedecem a lei, a palavra e o mandamento. Se você obedece a lei, a palavra e o mandamento. Se você desobedece a lei, a palavra e o mandamento. Não há diferença.
no povo de 4.000 anos atrás e nós agora. Porque quem obedece vai obedecer a lei, a palavra e os mandamentos. Logo vai ouvir a voz de Deus, de João 8,47. Quem desobedece no passado não ouviu a voz de Deus. Logo desobedeceu a lei, a palavra e os mandamentos. É a mesma coisa, não muda nada. E você, se você não tiver 100% na Bíblia, você é um desobediente, logo você não está ouvindo a voz de Deus. Por isso que Cristo afirma, quem é de Deus escuta as minhas palavras. Quem é de Deus escuta as palavras que são de Deus e não de homens. Por isso, vós não as escutais, porque não são de Deus. Por isso que em Romanos 1,25, vou abrir aqui, ó. Romanos 1,25. Para finalizar. Isso tudo aqui é incrível, cara. Nossa, Deus é maravilhoso comigo. Se vocês soubessem, cara. Se vocês tivessem um relacionamento com Deus, vocês vão ter o mesmo sentimento. Ele fala assim, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles quem? Os líderes eleitos pelo diabo, tá certo? Sabe onde está escrito isso? Daniel 7,25, estou estudando, mas não cheguei no 7 ainda, estou no 3. Estou estudando versículo por versículo. Daniel 7,25. Olha o que está falando assim, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quem que mudou a lei de Deus? O papado romano, eleito pelo diabo. Quem que mudou os tempos? O papado romano, através do Gregório, Papa Gregório. Por isso que nós vivemos o calendário gregoriano e não o calendário judaico. Percebe aí? Grandes mentiras do diabo que mudaram e influenciaram o mundo que nós vivemos hoje em dia. Eu disse que eu ia falar para vocês a questão do pai, né? Que eu falei do Papa e do pai. Aqui eu salvei para vocês aqui, Mateus 23, 8 e 10. Está dizendo assim, ó, 8 e 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso pai, tá certo? Porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamado guias, porque um só é vosso guia, Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Então, quando o papado pega o termo papa, ele está querendo chamar de papai. Logo, ele está indo de encontro à palavra de Deus. Quando ele elege seu subalterno padre, é pai em latim, ele está desobedecendo a palavra de Deus, porque Cristo proibiu isso aqui. Eu falei que eu ia trazer isso para vocês. Isso é uma proibição. Então, logo, a igreja romana papal, ela é uma sinagoga do diabo que desviou o mundo inteiro da verdadeira palavra de Deus. Então, se você é de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus. Eu vou terminando por aqui, porque meu tempo está esgotando, e eu vou dar continuidade nesses estudos sobre as mentiras do diabo, e eu vou continuar nesse contexto aqui, tá? A palavra de Deus é santa, pura e eterna. Então, se você ouviu a mensagem agora, não endureça seu coração, tá certo? Tem um primeiro dia de semana agradável na presença do Senhor. Eu vou trabalhar com a minha pequena aqui, porque domingo é dia de trabalho, é o primeiro dia da semana. Eu obedeço a palavra de Deus, porque eu ouço a palavra de Deus. E que você possa fazer a mesma coisa e viver em paz e harmonia como eu vivo. Isso que eu te desejo. Amém, amém e amém.